Fernanda Mascaro Advocacia. Boa tarde, doutora Fernanda, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo jóia? Boa tarde a todos. E aí, última semana de 2025. Acredita que eu vou voltar aqui só o ano que vem, doutora? Oh, nossa, parece que tá muito longe, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu aí. Vamos lembrar um pouquinho, né? De 2025, né? O ano de 2025 trouxe muitas mudanças na área da previdência, né? E qual que a doutora acha que foi a principal aí mudança que se destaca? Olha, Solange, o principal destaque vai ser só um chamado para vocês, porque nós vamos fazer uma entrevista sobre isso específica, porque veio uma portaria agora no final do ano que determina que o INSS vai custear todos os exames médicos complementares necessários para a concessão e manutenção dos benefícios por incapacidade. Essa vai ser uma mudança que vai começar a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. Vai acontecer. E promete reduzir. Nós vamos tratar sobre isso o ano que vem. Mas aguarde, porque isso assim a gente não estava esperando. Mas é bom e isso, veio né? essa portaria agora no final do ano, que deixou todos nós assim muito entusiasmados. Então, essa portaria é muito importante para os assegurados? Sim, porque você veja, Solange, milhares dos pedidos que a gente vê eram negados justamente porque não tinha exame. Não tinha exame. Insuficiências de provas, já que os segurados não têm condições de pagar os exames caros e ficava daquela dependência da fila do SUS. E agora, com essa nova regra, o INSS vai ter que custear e garantir que essas perícias sejam feitas mais completas, com maior proteção social e redução da quantidade do litígio judicial, porque muitas perícias eram negadas justamente porque falava assim, não tem atestado atualizado. E houve mudanças importantes relacionadas ao artigo 129A da Lei 8.213. Olha, essa foi uma das coisas que mais os tribunais bateram em cima em 2025, tá? Porque essa mudança da lei, desse artigo 129A, exige uma metodologia científica na análise da incapacidade. E isso foi muito incorporado nas perícias, nas exigências das petições iniciais dos processos. Isso exigiu muito rigor na apresentação do histórico clínico detalhado das pessoas que pediam os benefícios por incapacidade, a demonstração de todas as limitações funcionais, a evolução dessas doenças, de todo esse histórico enquanto ficou tentando benefício lá no INSS, mostrar qual é o impacto na atividade laboral do trabalho daquela pessoa que entrava com os processos. Então, nós advogados precisamos nos especializar, padronizar essas peças assim com muito mais aprofundamento técnico. Isso foi uma grande cobrança desse ano 2025. E mesmo. A Justiça Federal teve decisões relevantes? Teve. Só que as maiorias das decisões relevantes que trouxe um impacto mais favorável para os segurados veio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é lá do sul do Brasil. Eles sempre foram muito inovadores nas decisões, mas eles que reforçam essa questão mais social da análise dos processos, que os juízes precisam ficar mais atentos a esse contexto social, ser muito mais humanizado nos julgamentos, tá? Porque eles têm que proteger os cidadãos, não é? Então, assim, houve muitos casos onde os tribunais valoraram muito todo o histórico do paciente, todas as reclamações, o histórico médico, admitiam análise de mais do que uma doença para analisar se tem capacidade ou não para trabalhar.
ampliou muito a concessão dos auxílios por incapacidade e as aposentadorias por incapacidade permanente. O caso mais comentado foi o da assegurada com transtorno afetivo bipolar. O que essa decisão representa? Então, as doenças psiquiátricas atualmente têm tido um olhar muito mais humano dos julgadores, tá? Anteriormente a gente via um olhar assim mais desconfiado desses quadros. Agora está bem mais, né? Tá muito mais em evidência que as doenças psiquiátricas realmente retira a capacidade de trabalho. Não é uma frescura, não é algo que a pessoa está fazendo corpo mole. Antes a gente via muitas decisões achando que a pessoa que não queria, tá? E hoje está se dando mais atenção a esses quadros. Um transtorno afetivo bipolar antes era tratado assim como um preconceito, né? Isso. Né? Essa pessoa tem um toque. Não, essa pessoa não tem um toque. Essa pessoa tem um impedimento grave que ela não consegue participar em sociedade, ela não consegue conviver, ela não consegue executar suas habilidades. Esse ano foi dada uma atenção mais especial para isso, né? Sim. E sobre o TNU, também consolidou entendimento importante, também teve, né? Nós tivemos bastante gravações aqui falando das decisões da Turma Nacional de Uniformização, que ela uniformiza o entendimento jurisprudencial que os juízes do Brasil inteiro têm que utilizar no julgamento dos casos, e teve realmente muito enfoque nessa parte dos benefícios por incapacidade, como meio de dar essa proteção ao trabalhador que não consegue chegar naquilo que o governo espera, que todos só vão se aposentar por idade. Infelizmente, a reforma da Previdência veio com esse foco das pessoas se aposentarem mais velhos, mas as pessoas não estão conseguindo chegar até lá. Então, a Turma Nacional trouxe muito mais entendimentos de que precisa ter essa proteção social dessas enfermidades, caso a pessoa não consiga chegar naquela idade. Como é que você pode desamparar a pessoa no meio do caminho? E sobre o auxílio-doença? Então, o auxílio-doença realmente teve esse olhar, né, muito mais tanto humanizado, de olhar para as doenças como se não, como verdadeiramente tem que olhar, que não é fácil driblar os problemas de saúde, conciliar essas debilidades com o trabalho, que isso realmente prejudica o rendimento da pessoa. E aí, todos saem perdendo se um trabalhador tenta desempenhar algo que você não está na sua capacidade máxima. Se você não tem saúde, você não tem nada. É só quem passa por um momento difícil, de saúde debilitada, sabe quanto isso compromete todas as suas relações pessoais, de trabalho, sociais, em casa. Acaba adoecendo uma família toda, né? E sobre o PPC-LOAS, foi mais positivo ou negativo? Então, a jurisprudência foi muito favorável. O governo tem ficado um pouco mais rigoroso nessas concessões dos benefícios assistenciais, porque houve um crescimento muito grande. E foi com esse tipo de benefício que eles começaram a exigir a biometria facial, para tentar evitar tantas fraudes, tantos pedidos para pessoas que não precisavam. Mas está sendo reforçada a necessidade dessa avaliação multiprofissional. Não é só o médico que pode atestar se a pessoa tem ou não deficiência, se a pessoa ou não tem limitações, tem capacidades. Então, laudos pedagógicos, relatórios terapêuticos, toda a avaliação social das barreiras que a pessoa tem na sociedade, porque nós vivemos numa sociedade preconceituosa. Então, essas limitações funcionais estão sendo muito mais valoradas, e não só apenas o diagnóstico, o Código Internacional da Doença. Então, houve avanços especiais nessa proteção das pessoas com deficiência. E os advogados que trabalham com previdência, teve mais trabalho, foi mais leve? Como foi? Não teve nada de leve, não. Hoje a gente observa o quanto é importante a gente ser
especialistas, nos especializar, porque o nível técnico das peças e de tudo que a gente faz precisa ser melhor feito, estudado, a gente precisa fazer perguntas coerentes para essas perícias, a impugnação dos laudos, as iniciais muito mais rigorosas, essa contextualização da pessoa. Então, a técnica tem sido mais exigida. Então, para nós não tem sido nada fácil. O estudo tem que ser constante mesmo, viu? E as filas do INSS diminuiu? Olha, não diminui, Solange, não. Melhorou, Houve então? redução em alguns serviços que eles conseguiram acelerar, mas houve muito aumento dessa questão das perícias e aí maior exigência dessa questão documental para pedir os benefícios. E aí transformou os processos mais burocráticos, está mais demorado e a fila só aumenta. Eles tentam aprimorar uma forma de agilizar, usar a inteligência artificial, mas não está conseguindo fazer essa fila diminuir, viu? E para fechar aí 2025, né, doutora, uma frase que eu quero que a senhora deixe como resumir 2025, né? E o que a doutora espera aí para 2026 que está batendo na porta? A gente verifica que é necessário uma maior profissionalização das peças, procurar sempre o especialista, porque a exigência técnica está cada vez maior. Está se buscando uma padronização dessa metodologia científica para você trabalhar com esses processos contra o INSS, mas a gente tem visto uma maior segurança jurídica nessas decisões, que elas têm sido também muito mais técnicas, tá? Houve um crescimento muito grande nos assuntos ligados à saúde mental, ao reconhecimento das deficiências, das doenças crônicas e dos avanços dessa digitalização do INSS. Tem tido muitos avanços, mas esse ano de 2025 nós consolidamos um rigor técnico maior nesse processo previdenciário, mas houve também uma ampliação maior de proteção dos vulneráveis. E a frase, o que a senhora, né, doutora, diria aí para 2026? Esse 2025 foi esse ano desse rigor técnico muito mais aprimorado, exigido, né? Mas de uma proteção social muito mais ampla para as pessoas. Mais positivo ou negativo? Mais positivo. Que bom, né, doutora? Muito obrigada, né, por estar com a Central da Notícia, o programa Convívio todo esse ano. Eu só tenho que agradecer a nossa parceria, porque é tão bom quando eu entro no mercado, uma pessoa vem e fala assim para mim: nossa, Solange, gostei daquilo que a doutora Fernanda falou, né? Aí vem outra pessoa e fala: nossa, eu posso fazer tal coisa. Então isso daí eu vejo que é de utilidade pública, né? Ajudar as pessoas que estão do outro lado da telinha, porque a Central da Notícia, o programa Convívio, não é simplesmente, né? Às vezes a pessoa fala: não, só estou vendo coisa de morte, propaganda. Não, é informação também, né? Nós precisamos, hoje nós vemos aí que existem muitas blogueiras que estão só, né? Mas não, nós gostamos de informar. E a doutora nos ajuda muito com isso daí, né? Então, muito obrigado, que tenha um encerramento de 2025 abençoado e que 2026 possamos estar juntos novamente, ajudando muitas pessoas que precisam da nossa ajuda. Obrigada. Se Deus quiser, que a nossa parceria continue por muito tempo ainda. Amém. Então, feliz ano novo para vocês. Que Deus abençoe a todos, né, doutora? Isso aí. Quiz da Previdência.